Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Fofoletes. Bitcoin segue tendência de baixo no curtíssimo prazo, mas eu gostei muito de uma barra que ele fez sexta-feira, eu acho. Dia 21 de janeiro foi quando? Sexta-feira? Gostei muito dessa barra de volume fora do normal. Tá? Essa é uma barra boa, é uma barra que pode antecipar um possível fundo daqui a uns dias. Então o Bitcoin ainda está em tendência de fortíssima baixa. Nós temos a média de 200 como geralmente a principal média para indicar fundo do BTC. Então, geralmente, historicamente falando, numa escala logarítmica, e seguindo essa escala logarítmica, a média semanal de 200 semanas, geralmente é a média do fundo do Bitcoin, tá? Geralmente, tá? Então, foi a média que defendeu a queda do Covidão. Inclusive, a gente passou ela temporariamente por um tempo. Nós também tivemos o toque dessa média em 19 de dezembro, refletindo o fundo do Bitcoin, 3.200, né? E quanto mais próximos desse fundo nós encontrar, mais próximo de reverter ou mais próximo de defender e voltar a ter mais compradores do que vendedores estamos, tá? Bom, então nós temos o principal fundo BTC, geralmente, historicamente falando, ele se encontra na média de 200, mas nós temos um suporte aqui bem interessante, que pode ser a região onde ele se segure, tá? Então, temporariamente, ele poderia se segurar nessa região, entre 28 mil dólares e 30 mil dólares, 32 mil dólares no caso. E essa seria a região onde possivelmente o Smart Money entraria novamente, tá? A gente mostrou alguns dados on-chain, mostrando que o Smart Money saiu do mercado por um tempo, e à medida que ele conseguir retornar, a gente pode ver o mercado voltando a ter uma reação positiva, né? Então, nós estamos próximos de um suporte, 33 mil dólares, historicamente falando. Essa região aqui, onde vai ter bastante volume de negociação, vai ser o volume, na minha opinião, a região de maior briga do Bitcoin, tá? Então, ele tende até a cair mais por mais um pequeno período de tempo aqui, talvez se segurar, lateralizar aqui dentro dessa região para cair um pouco mais, tá? Então, a gente tem, dentro de um contexto de baixa, e é muito importante que vocês adicionem essa linha de tendência de baixa. Então, você pega os últimos topos, junta eles aqui, ó. Mesmo com mais queda, o ângulo dessa linha, o ângulo dessa LTB, linha de tendência de baixa, vai ser mais ou menos o período em que a gente vai ficar com o mercado lateral, mercado lateralizado depois que ele encontrar o fundo onde for encontrado o suporte para o preço voltar a subir mais tarde, tá? Então, olhando o ângulo dessa linha, a gente já consegue imaginar que somente depois de abril, que o Bitcoin pode sair dessa linha de tendência de baixa aqui, tá? Então, ali só depois de março, aliás, né? Só em abril, tá? Então, quando a gente coloca essa linha aqui, a gente pega uma região de defesa. Essa região de defesa ainda que não surgiu, está antecipando para nós, essa linha de tendência de baixo está antecipando para nós que nós vamos ter lateralidade e quedas até meados de março para abril, né? Que é justamente no período em que pode acontecer a diminuição das taxas de juros ou não, mas provavelmente vai, tá? Então, para quem está dolarizado, toca fogo no chat aí, aproveita para poder comprar os ativos, né? Em tendência de baixa, aqui no caso do Bitcoin, a moeda da praia. Na minha opinião, é o único que vale a pena você acumular em suportes majoritários, como está chegando próximo dessa região, tá? Então, ele está chegando próximo ao suporte majoritário. Mas isso não vai diferenciar se
o S&P 500 continuar derretendo. Tá? O S&P 500 também fez um volume de fundo, ok? Também fez um volume de tentativa de fazer um fundo nessa região, muito esforço vendedor nesta região. E ele também tem, né? Lembrando que o S&P 500 também tem região de suporte. A região de suporte significativa está nesta região, os 4.250 até os 4.300. O S&P 500 tem uma boa região aqui de suporte. Aqui nós temos alguns pontos de controle também, que são grandes regiões de volume comprador e vendedor. Então nós temos algumas regiões que possivelmente podem ser suportes também, como essa região aqui, os 4.352. Desse ponto aqui ele também pode ter um pouquinho de compra, tá? Nessa região. Pois bem, nós temos então essa situação insalubre e nós vamos ver agora, durante a tendência de baixa, alguns indicativos que podem mostrar uma possível reversão temporária para o preço continuar caindo, tá? Seja no S&P 500, seja no Bitcoin. Então, nós temos ameaça de mais baixa. Quando tem ameaça de mais queda, a gente vê o Open Interest aumentando, mais pessoas abrindo short, usando o mercado de futuros, apostando em queda, certo? Então, por exemplo, quanto mais o mercado vai caindo, mais nós vamos ter barreiras contratuais de liquidação. Pessoas colocando margem a risco por mercado, imaginando que o mercado vai continuar caindo, tá? No gráfico do Ethereum. Mesma coisa. Acredito que ele vai conseguir defender uma região em suporte. Deixa eu só ver onde é que está o ponto de controle aqui dele. $1.800 é o ponto de controle. É, bem plausível. $1.800 é a região de Smart Money. Tá? Pega a metade da última barra antes dele retomar alta. Aqui tem rastro institucional. Tá? Então aqui tem rastro de Smart Money. Já estamos em região de sobrevenda no RSI. Tá? O que não impede de cair um pouco mais. Pode cair até para 10. Mas, na minha opinião, uma boa região de compra de Ethereum vai ser a região entre 10 a 20. Ok? Historicamente falando, quando o RSI toca essa região, é uma região boa para compra, para o preço fazer um pullback de retorno. Né? Lembrando, o mercado cripto está inserido dentro do mercado de tecnologia. E aí, se a gente olha o mercado de tecnologia, ele está ainda derretendo, né? Nasdaq ainda está derretendo. Quando a gente tem bear market confirmado, quando nós temos bear market confirmado, ó, Nasdaq também, ó, desabando. Em algum momento nós vamos ter algum suporte aí, tá? Temporário. Mas para mais para frente o preço continuar caindo. Por que eu acredito, por exemplo, que o Ethereum e o Bitcoin podem cair mais, né? E até o valor de $14.000, no caso do Bitcoin, e no caso do Ethereum cair para $800. Por que eu acredito nisso? Porque a gente nunca viu o mercado passar pelo aperto quantitativo, ou quantitative tightening, certo? Então, eu não sei como o mercado cripto vai se comportar com o aperto quantitativo. E por isso que mesmo ele defendendo posições aqui, fazendo pullbacks, eu acredito que ao invés dele lateralizar e retomar alta, eu acredito que ele vai continuar caindo por mais tempo. Porque a gente vai passar por um ano de aperto quantitativo. E esse aperto quantitativo a gente tem que ver quão rápido, qual vai ser a velocidade da queda desses ativos. Porque nem a média de 200, e a média de 200 é uma média bastante conhecida, nem a média de 200 pode segurar uma possível queda do Bitcoin abaixo da média de 200. Percebam que o Covid, no gráfico do Ethereum,
foi suficiente para levar o preço cair abaixo da média de 200 e se manter abaixo dela por vários meses. Tá vendo? Então não é porque tem uma média aqui de 200 que a gente vai falar, não, mas aqui é o fundo, e daqui não passa. Ah, meu amigo, se em aperto quantitativo eu não sei como esse mercado vai conseguir segurar, tá? Então é muito importante você ter sempre um trabalho para você ter caixa para aproveitar quando o mercado, e se o mercado cair abaixo da média de 200. Sim, abaixo da média de 200, na minha opinião, é oportunidade de compra, mas precisa ter uma barra de inversão, o interesse comprador e o S&P 500 também se defender de uma queda, porque a gente não sabe se nós podemos estar presenciando a principal recessão dos mercados globais da história da humanidade. A gente não sabe, porque a gente nunca passou por um Covid e a gente nunca passou por um pós-Covid, tá? Então, se após o Covid, como vai funcionar esse apertamento quantitativo? Como? Como é que vai funcionar isso? Como isso vai se refletir nos mercados voláteis? Ninguém tem essa resposta, certo? Então não é porque tem uma média que ela vai se segurar exatamente, beleza? Inclusive, acredito que com o aperto quantitativo, mesmo eu esperando lateralidade a partir desse ponto aqui e uma defesa do mercado nessa região aqui, nesse suporte aqui, mesmo tendo essa defesa aqui, se o aperto quantitativo for algo que veio para ficar ao longo do ano todo, e nós estamos a recém no início do ano, na minha opinião, o Bitcoin pode perder inclusive a média de 200 de forma inédita e se manter abaixo dela de forma inédita, tá? Não é porque existe esta média aqui que eu vou ficar bullish quando chegar nessa região. Não, eu vou ficar procurando oportunidades de volume acima do normal, regiões de sobrevenda para tentar comprar pullbacks, mas eu vou respeitar a tendência macroeconômica, tá?